Fala galera, 3 de acréscimo para falar de Vasco 1, Vitória 1 no Maracanã. O Vitória que tomou um gol logo no início. 9 minutos. Foi falha de Canives? Foi porque deixou o Breno antecipar. Porra, Canives que tava todo mundo pedindo você. Mas ele volta na Canives quando bem, tudo bem. Mas assim, é uma fatalidade. Porque, velho, o Breno cabeceia da risca da entrada da quina da grande área. E outra coisa, ele consegue ganhar pra Canu onde ele poderia ganhar, que ele não ia ganhar pelo alto nunca. Ele ganha embaixo. É na velocidade, é no gás, sei lá, na antecipação, entendeu? Tipo assim. E foi uma ducha de água fria pro Vitória, que eu vou te dizer, o Vasco, com todo respeito, bem medíocre, bem não quis jogar, mesmo no Maracanã, o Vitória começou impondo o seu jogo, mais presente no campo de ataque, mas aí me tem uma falta aqui, seu Heber Roberto Lopes, né, viu o Luiz Fabiano, a gente pode questionar, ele deixou a bola correr, depois não era vantagem. Fato é, a falta foi frontal, foi na intermediária, não dá pra tomar esse gol. Não dá, e aí o mais uma vez o Vitória tomando gol de no bola início, parada. E aí, pô, vou te dizer, não tem santo que resista a você ficar tomando gol no início toda hora. Não, aí o Vitória, mas depois do gol, o Vitória dominou. Mas já começou assim, mas você foram 16 finalizações do Vitória, tem apenas 3 do Vasco. Tem um detalhe que pra mim eu fico mais convencido de que o Vitória fora de casa joga melhor porque não tem pressão. E não é a pressão do torcedor, não é a pressão do barradão, é a pressão pelo fato de que não vence em casa. Lá fora ele vai mais tranquilo. Ele vai com a perna mais leve, ele vai com o semblante mais tranquilo, ele vai com a cabeça mais arejada. E o Vitória, quando tomou o gol contra o Vasco, tomou o gol, mas partiu pra cima, mais produziu, mais criou, foi pra cima, mesmo com todas as deficiências do mundo todo, de abusar de cruzamentos, de não ter infiltrações, de ter treles num dia muito ruim. Faltou punch. Neilton, que é o que a gente estava falando de números, que a gente estava falando no jogo do Bahia para trazer aqui pro vídeo. Se você quiser ver o jogo do Bahia, você clica lá. Pode não estar aparecendo, mas depois você vai ver que vai aparecer e você pode clicar para ver os nossos comentários de Bahia e Ponte Preta. Mas Neilton é o jogador mais decisivo do Vitória até aqui. São os melhores números de assistência, de gols, é o líder do Vitória. Mas o desempenho de Neilton, ele é muito, não só irregular, no jogo ele de muito ontem, aquém. Os números deles foram pífios. Não, ele foi péssimo. Errou muito passe. Digamos assim, os números refletiram o desempenho dele dentro de campo. Isso. Porque os números às vezes enganam. Pô, Neilton tem X gols. Ele é um termômetro do Vitória? Ele deveria ser. Termômetro ele é, só que ele não é. Sabe por que ele não é o termômetro? Porque não necessariamente quando o Neilton vai mal, o time do Vitória vai mal. E não necessariamente quando ele tá bem, o time funciona tão bem. Mas o Vitória cresceu. Tem Mancini pra mim é o principal, certo? Mas é a causa. Fora do campo, mas dentro de campo, o que fez o Vitória crescer, não vai dizer, foi Neilton, não foi. Mas que ele cresceu junto. Quando ele vai bem, ajuda, lógico. E ontem o Vitória teve a bola no pé o tempo todo. Mas ele não aparece. Exatamente, e aí você. Mas esse aí eu tô concordando com você. Um jogo que o Vitória tem a bola no pé o tempo todo. E ele, que é o 10, que é o cara que tem a responsabilidade de criar, não aparece. Que é pra ser a sua principal referência. E David, que eu vou dizer a você, o Vitória ele tem contrato até 2019, né? Isso. Ele é um jogador que deve ser realmente muito valorizado. Ele ontem foi irregular em participação. Tinha momentos que ele aparecia, mas que ele sumia. Mas na hora que ele resolveu pegar na bola, o Vitória sempre criou oportunidade, sempre chegou com velocidade. É aquele jogador para ser acionado. Isso. E não para buscar a bola para acionar ninguém. Perfeito. Então, quando o David chama a responsabilidade para si, não é questão de qualidade, é que não é característica dele. Ele tem que ser aquele jogador que recebe a bola em velocidade para dominar, para dar um tapa, cortar um zagueiro, finalizar, dar um passe. E não é aquele cara que vem, que busca a bola, que tenta jogar, ele até se atrapalha, que é o que Neilton tem que fazer. Então, quando o David vê Neilton não funcionar e ele chega e chama a responsabilidade, o que a gente tem que salutar, que é extremamente louvável, ele acaba se atrapalhando e atrapalhando a construção do time porque foge das características dele e da função dele dentro do time. Então o Vitória, com isso, Juninho cruzando bola de um lado, Patrick foi muito além de cruzando bola do outro. E outra coisa que a gente vai voltar a falar do Vitória. Mancini já tinha dito isso contra o Atlético Goianiense e mais uma vez foi a tônica do Vitória contra o Vasco. É um sacrifício pro Vitória fazer um gol. É uma demora para se conseguir finalizar. É uma incompetência muito grande. E a qualidade da finalização. Porque vamos falar de números. Isso que eu ia falar. Fabinho falou, você falou aqui, foram 16, né? 16 finalizações do Vitória. 3 no gol. E outra, o Vasco finalizou 3 vezes, uma foi gol, outra foi na trave. Ou seja, não adianta você ter 100 finalizações. Quantas? E você 100 e 700. Gostou? É 700 pra cacete. Exatamente. E você não assustar. O Vitória, no primeiro tempo, mesmo ficou ali, naquele cerca mamãe em cima da defesa do Vasco, mas chutou a risca mesmo, uma bola na direção do gol. Que foi a finalização do Juninho. Que a bola cruzou a área toda, acho que Neilton Martin Silva, foi Trellis. Trellis ajeitou de cabeça e Martin Silva defendeu.
Mas muito pouco para quem teve o domínio do jogo e para um Vasco que não jogou, não chegou, o nem Vasco jogou. achou o gol. Foi. E depois, até Nenê disse isso no final do jogo, pô, toda hora a gente fala, a gente conversa, mas parece que não aprende, faz o gol e vem pra trás. E o Vasco recuou, deu campo pro Vitória, achando que o Vitória ia sair da sua zona de conforto, porque de fato saiu, que era esperar o Vasco e buscar o contra-ataque, ainda mais fora de casa. Mas o Vitória, sem a pressão, com a cabeça mais tranquila, ele consegue botar a bola no chão e criar e produzir. Agora, falta muita competência, falta qualidade para o Vitória conseguir furar o bloqueio adversário. Deixa eu colocar uma questão aqui. Vitória não ganha há 6 jogos. Dá para culpar seu Mancini? Eu acho que o Mancini, até o final do campeonato, independente do que acontecer, tá isento. Tá na picula. Se o torcedor do Vitória hoje tem alguma esperança de não cair, é por causa do Wagner Mancini. Sim, isso, claro. E lógico que a gente vai ter momentos em que vai criticar decisões dele, escalações, substituições. Normal. Faz parte. Mas ele conseguiu fazer de um Vitória que era um arremedo, um time. Um time. Tem seus 1 a limites 11. claros, exatamente. Não, de 1 a 11. E tem a questão da falta de peça. É também. isso, ele não consegue. Velho, o que ele não tem tem. à disposição. Eu não lembro quem foi que conversou com a gente no Twitter. Queimando o porco com a própria banha. Pois exatamente. Teve alguém que falou com a gente no Twitter, me desculpa, marcou a mim e a Cássio lá, e ele falou o seguinte: poxa, mas Mancini tá insistindo com o Cleiton Xavier, tá insistindo com o Carlos Eduardo. Vai insistir com quem? Obrigado. Porque ele tá olhando pro campo. Aí ele vê, poxa, Neilton mal demais. Neilton tá mal, preciso dar velocidade ao meu time, preciso dar força ofensiva, tá na hora de mudar. Aí ele olha pro banco, aí ele olha pra frente. Velocidade. Aí ele, peraí que eu vou... Intensidade. Peraí, Quero intensidade. Peraí que eu preciso olhar, tem opção aqui. Olha de novo, aí ele, porra, peraí. Preciso de intensidade. Tem Preciso de ninguém, intensidade. não tem. Vai botar o Carlos Eduardo, que não consegue dominar a bola. Vai botar André Lima. André Lima fez o gol. Olhem pra André Lima. André Lima tá visivelmente fora do peso. O fato dele ter feito um gol dentro da área, porque ele entra no finalzinho do jogo, tem fôlego, tem gás, e ele é um finalizador. E é o jogo bufo-bufo que Mancini já assumiu que vai fazer. E outra coisa, o cruzamento de Patrick caiu no peito dele, porque Madison fura a bola, fura o tempo de bola todo. E Canu já está dentro da área junto com o Trellis e os zagueiros do Vasco. Marcando Canu. Aí André Lima, que tem qualidade, se ele tivesse numa forma física aceitável, ele estaria até brigando por posição com o Trellis. Né? Trellis tem larga vantagem porque tem preparo físico muito melhor do que o André Lima hoje. Só que o André Lima dentro da área, bicho, ele sabe fazer gol. A bola morreu no peito, ele fez um belo gol, mas você vai apostar suas fichas que, não, qualquer coisa eu tenho o André Lima no banco. Mas não dá. Virou, rodou, mexeu, eu tenho um Danilinho, porque fez gol contra o Botafogo. Não, o gol de Danilinho contra o Botafogo. Botar Danilinho ele estava no lugar certo na hora certa. Agora, e a jogada dele foi dar uma pancada no zagueiro pra ele cair e ele ter depois o gol todo livre pra ele. Agora, a fase do Vitória é tão estranha, tão ruim, que o Vitória conseguiu fazer aquele gol, né, no final contra o Vasco e tava saindo do C4, né? Porque a Chape tava ganhando de 1-0. Ficou 2 minutos fora da zona, Vitória. Velho, dois ou 5 E o jogo da Chape menos... passou muito tempo também, teve muitos acréscimos. Não, e se ligue, eu tava assistindo porque agora com o chutão da rodada eu fico lá que nem um maluco em casa tentando ver se eu vou cravar um Inclusive, jogo. você levou um belo fumo de esporte a 50, depois te Eu cravei Chape 1-0 contra o Sport. Você iria cravar? Eu ia cravar, aí... o juiz não ia dar o pênalti pro Sport. Quem deu foi o adicional. E aí o jogo já tava carcomendo no centro, o cara ouviu... Não, os caras correram, os caras do Sport foram correndo com o juiz, junto dele, meu filho foi pênalti, bola rolando. Mas ele fez assim, não. Aí alguém soprou no ouvidinho dele, ele voltou a... E aí André bateu muito bem, e o gol que tava tirando a Vitória da zona, acabou dando um ponto ao Sport. E com isso o Sport chegou a 36 e o Vitória ficou na zona. Engraçado é o seguinte, a gente tem vários grupos de WhatsApp, né? Que vários torcedores e o grupo da gente do Baba. Henrique, um abraço pra você. Nossa. Um grande abraço pra você. Porra, que merda que você fez, porque ele não esperou o jogo acabar, ele pegou a tabela. Quando o Vitória empatou o jogo e acabou o jogo, ele pegou a tabela com o Vitória em 16º e foi provocar todos os torcedores do BR do grupo. Agora me diga o que é que leva se o cara a faz fazer isso. isso? Boston, não se faz isso. Alô, Merchan, atenção, Merchan, Boston Medical Group pra esse rapaz. Porque velho, ele foi muito precoce. E aí ele meteu a porra lá, só que ele não sabia que o jogo da Chapecoense estava rolando aí. O Sport empatou, o Vitória voltou pra zona e o pessoal deitou. Bota a tabela, bota a tabela. No nosso grupo você falou, porra, Fabinho cravou 3. Eu falei, ainda não. Foi verdade, e não tinha acabado. Não tinha acabado. Com o Boston Medical mas ali foi diferente, ali eu procurei gaiva com ninguém, né, velho? Até deu uma sacadinha. Mas enfim, fato... o fato é que o Vitória, quando consegue criar, tem dificuldades pra criar. Quando consegue criar, quando consegue produzir, falta qualidade pra poder... E tá errando a defesa. Aí isso aí tem que chamar atenção. O Vasco chegou muito pouco, e chegou com perigo. Quando chegou com perigo. Exatamente. E isso tem que ser alertado também. O Vitória precisa melhorar como um conjunto
melhorar na construção e também na defesa. Tem muita coisa para acertar. Agora é o seguinte, não tem muito o que fazer. Neil tá suspenso, de repente vai com o Gemerson para ter velocidade. Mas é uma sentença aí. Só um adendo aqui, eu queria chamar... Chiesa. Eu fico indignado, de verdade, com o que Chiesa faz no Vitória. Passeia. Porque ele sente até lóbulo da orelha, meu irmão. Sente qualquer coisinha. Que porra é essa? E aí o Vitória precisando muito de um jogador que tenha uma característica como ele tem, que tem um poder de fogo que ele tem, pelo menos já mostrou em outras oportunidades. É bom jogador. E ele não participa do Vitória. Nesse momento decisivo, mais uma vez, ele tá ficando... Não é nem coadjuvante. Ele tá tendo um papel... Ele tá ficando carta fora do baralho. Ano passado foi Marinho que salvou o Vitória, quando se esperava muito mais de Chiesa nessa temporada do que o próprio Marinho, porque o Vitória fez um esforço da porra pra trazer ele. E esse ano, mais uma vez, ele passa mais tempo fora do que dentro. O Vitória vai pegar agora É uma grande decepção. O Vitória agora vai pegar o Palmeiras dentro de casa, no Barradão, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a declaração de Agenor, que falou que ia atropelar o Palmeiras, né? E a gente sabe a dificuldade que o Vitória está tendo para ganhar seus jogos de 1-0, né? Difícil, e a Agenor vem com essa. O Vitória não faz carinho no lanterna do campeonato dentro de casa. Só fez graça contra a Ponte Preta e Atlético Mineiro em 16 jogos como mandante da Série A. Se achava que o Barradão era problema, na Fonte Nova foi fumo contra o Corinthians, fumo contra o Coritiba. Contra um dos líderes do campeonato, que por mais que tenha perdido para o Corinthians, ainda se mantém vivo ali, brigando pelo G4, que dá uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, ou até mesmo torcendo por um tropeço do Corinthians para ele encostar novamente. É contra esse Palmeiras, Agenor, que o Vitória vai atropelar. Mas ele não tá no papel dele, não, tipo de botar pra cima. Sabe qual é o papel dele nessa hora? Sabe o papel dele nessa hora? Fala menos. Não precisa se expor. Sabe por quê? Porque esse tipo de declaração vira combustível. O jogador do Palmeiras está lá agora procurando notícia, que todos eles acompanham, não tem como não acompanhar. Inclusive, se não acompanhar, alguém abastece. As almas cebosas fazem questão de informação. Pra cá o Palmeiras, aí diz assim, vai atropelar. ele diz assim, vem cá, esse time que não ganha de ninguém em casa, a gente vai atropelar a gente, deixa quarta-feira chegar. De Canu então completo, serve né? é tiro Vitória no pé, São Paulo. É munição para adversário. E outra coisa, independente de como isso pode ser recebido pelo Palmeiras, ele tem que ter um pouquinho mais de pé na realidade. Claro, né? Atropelar quem? Com base em quê? A pergunta que eu faço é com base em quê? Qual é a lógica dele achar que o Vitória vai atropelar o Palmeiras só porque ele quer? Se fosse pelo que ele quer, o Vitória não tinha passado essa situação que tá passando. Essa coisa de dirigente, de nós vamos botar pra fuder esse time tal. Sim, com base em quê? Você tem que ter um embasamento. Se ele disser assim, nós vamos encher o estádio, fulano vai voltar, Beltrano vai voltar, ele tá com desfalque XYZ, a gente atropela, você tem um embasamento. Agora, gratuitamente, pra poder chamar pra torcedor pra ir pro estádio. Ele não pode. Ele não pode se o Vitória tivesse muito bem, o Palmeiras muito mal, ele falando, a gente vai atropelar, já pegava mal. Lembra de... Tipo assim, é um certo desrespeito com o adversário. Canu, da declaração dele contra o São Paulo, no momento que o São Paulo estava ali também mal no campeonato e o Vitória acabou perdendo em casa, depois Petros falou, Canu, você falou demais. Eu acho que é o seguinte, quando é jogador, vá lá, a depender do momento, gíria, a gente vai atropelar, brincadeira de futebol. Eu sou um dos que mais defende a instituição, né? Eu sou um dos que mais defende essa quebra do politicamente correto no futebol. Acho que o jogador tem que provocar, tem que brincar, tem que sacanear, desde que seja de maneira respeitosa. Mas não o presidente, por mais que seja o presidente em exercício do clube, é o presidente do Vitória, é o cara que está à frente da instituição. É a representação da instituição. Oficial mesmo, assim. Né? E ele não pode dar uma de torcedor. Simplesmente agora, não pode. Esse empate 1-1 fora de casa não chega a ser um resultado ruim, né? Pelo contexto do que foi o jogo, o Vitória poderia ter vencido. Sim, pelo contexto que foi o jogo. Mas o Vitória estava perdendo de 1-0 até o último minuto, conseguiu empatar e é um jogo fora de casa. De qualquer forma, mas o contexto do campeonato também não permite que o Vitória, que está fazendo uma campanha melhor lá fora, perca esses pontos. Até porque até acabou de perder pontos em casa contra o Lanterna, tinha que recuperar contra o Vasco. Com o Vasco e acabou não conseguindo. Bom, parada dura aí pro Vitória tentar sair do Z4. Pra gente do bar vai ser uma merda, viu? Se o Vitória cair... Vai não vai cair não. Troféu 16º lugar tá aí. Ave Maria, que troféu. Um abraço. Valeu.